Porque se tem a Igreja Católica Apostólica Romana, por que a Igreja Católica Apostólica Romana matou Jesus? Meu Deus do céu. Quando a gente acha que não pode piorar, quem matou Jesus foi o Império Romano. É óbvio que não foi a Igreja Católica que matou Jesus. Só que a Igreja Católica é o Império Romano, antes da conversão. O Império Romano, sim, matou Jesus. Mas depois o imperador se tornou cristão, aí parou de perseguir a igreja. Mas a Igreja Católica é o Império Romano antes de Constantino. É uma continuidade. Só que um se converteu no meio do caminho, um dos imperadores transformou o cristianismo na religião oficial do Império, por causa disso que é a Igreja Apostólica Católica Romana. Mas é continuidade. A Igreja Católica, pode-se dizer que matou Jesus? Lógico que não, mas matou antes da conversão. Que a Igreja Católica é a continuidade do Império Romano. Simples. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua fé preconizada e anunciada a partir de Roma, segundo a própria Sagrada Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículos de 7 a 8. Essa igreja que é romana e que é assim categorizada pelo próprio Santo Irineu de Lyon, no Contra as Heresias, quando ele diz que a muito antiga, a antiquíssima, a grandiosíssima Igreja de Roma, dizendo que todas as outras igrejas devem concordar com essa por causa de sua autoridade preeminente e por Na verdade, que toda igreja tem que concordar com a igreja que está em Roma, porque a gente já cansou de falar, o Império Romano, a sede, ficava em Roma, na Itália, por causa disso. A Igreja Católica, ela é o Império Romano, convertido no cristianismo. Antes, a Igreja Católica era só o Império Romano que matava o cristão. Um dos imperadores se converteu e a Igreja Católica se tornou cristã. Então tudo se concentrava na Itália, em Roma. Por causa disso que as outras igrejas, o Império Romano, poxa, durou até 476. Dominava o mundo naquela época praticamente. Então existia vários subimperadores, comandantes que ficavam em províncias e regiões. E esses subcomandantes que ficavam em províncias e regiões tinha os seus templos lá. Por causa disso que esses templos da província reportava tudo a Roma, onde ficava o imperador Constantino na época, e depois o imperador Irineu e outros. Por causa disso que as igrejas todas reportavam para Roma. Você entendeu? Isso que ele está falando, ele está certo, porém, ele está colocando os pingos nos is errados, tá? Por causa de sua organização feita pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. É por isso que ela é romana. E outra, quem matou Jesus foi o Império Romano. Isso mostra mais uma vez que o Senhor simplesmente inventa fatos históricos inexistentes. E não foi o apóstolo Pedro, por exemplo, que é o primaz da igreja, que decretou a morte de Jesus, não. A Igreja Católica Apostólica Romana, em seu surgimento, passa a ser dirigida, sobretudo, pelo grande apóstolo Pedro. E eu pergunto, foi o apóstolo Pedro que mandou matar Jesus? Então o senhor faz uma confusão muito grande do termo romana com o Império Romano. É um equívoco que nós já vimos por aí, já refutamos várias vezes, não é mesmo? Como eu já falei aqui, Pedro ele nunca foi papa. Pedro nunca esteve em Roma. Não tem, historicamente falando, não tem vestígio, nada de que Pedro foi. A única relação que Pedro tem com os romanos é que os romanos matou ele de cabeça para baixo, só isso, mais nada. O apóstolo Paulo, quando esteve em Roma, preso, foi na mesma época que vocês dizem que Pedro estava lá em Roma. É mentira. Porque se Pedro estivesse em Roma, o apóstolo Paulo provavelmente ia relacionar Pedro às epístolas dele. Olha que ele escreveu bastante cartas, muitas cartas. E em nenhuma dessas cartas está escrito que Pedro esteve em Roma, ou Pedro estava lá em Roma. É óbvio que se Pedro estivesse em Roma, Pedro era a coluna da igreja. Pedro era o principal apóstolo de Jesus, é o apóstolo dos judeus. Se Pedro estivesse em Roma, Paulo, com certeza, certo, iria falar alguma coisa de Pedro nas epístolas dele. Ou até mesmo escreveu alguma carta para Pedro. Ou Pedro iria lá visitar ele, e provavelmente eles iriam conversar, e Paulo ia relatar isso, mas nunca aconteceu. Isso é mentira, é uma mentira deslavada.
tá certo? Não existe relação de Pedro. Outra coisa, Pedro, ele odiava gentil. Pedro jamais, nunca que ele iria para Roma evangelizar os romanos, sendo que os romanos matou Jesus, crucificou Jesus. Nunca. Pedro odiava gentil. Pedro, ele era intolerante a gentil. Ele chamava os gentios de imundo. E você sabe que gentil é aquele que não é judeu. Todos que não são judeus é gentil. Pedro odiava. Portanto, o próprio anjo, teve um anjo aparecer para Pedro, para ele ir lá pregar para Cornélio, o primeiro gentil convertido. O primeiro gentil convertido ao cristianismo foi Cornélio. E o anjo apareceu, Pedro, vai lá e prega para ele. Ele falou, não vou não, ele é imundo. Deus teve que mandar uma visão de um lençol com um monte de bicho, imundo, mata e come, etc, etc. Ele, por muito custo, ele foi lá e pregou. Ele odiava, nunca, Pedro jamais, ele iria em Roma pregar para os romanos que matou Jesus Cristo. Nunca. Isso não tem cabimento. Não existe lógica nisso, não tem cabimento. Pedro odiava gentil. Pedro, historicamente, nunca esteve em Roma. Nunca. Talvez, isso é uma hipótese agora, os romanos crucificaram ele na Judéia, na Palestina, né? E levaram o corpo dele para lá para Roma. Aí eu posso acreditar nisso. Mas Pedro nunca. Historicamente não existe isso. Essa hipótese. Outra coisa, o apóstolo João foi o último apóstolo a morrer, com 95 anos. Ele ficou na ilha de Patmos, exilado, né? Bem velho, né? Quando ele escreveu a carta dele, foi o último. O último evangelho a ser escrito foi do apóstolo João, né? Ele morreu bem velho. Quando ele tinha uns 80 anos, ele escreveu o evangelho dele, as cartas dele, as cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João. E o Apocalipse também. Ele morreu em 95, no ano de 95 depois de Cristo. Ele lê tudo lá, o evangelho de João, as cartas, primeira, segunda, terceira, o Apocalipse. No relato nem fala sobre um monte de coisa, fala sobre Pedro, não fala nada, nem isso aqui que Pedro estava em Roma. Não existe isso é mentira. Tem que ter o QI muito baixo, tem que ser muito alienado para acreditar nisso aí, tá certo? Então é isso aí. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Se inscreva, me ajuda aí. Vamos levar esse evangelho, vamos levar a verdade em diante.